Na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com motor de passo. Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Arduino. Aula de hoje vamos aprender sobre motores de passo. E a primeira diferença aí em relação aos motores DC comuns é o número de conexões, o número de fios, tá vendo? Enquanto o DC tem 2 fios só, no motor de passo a gente tem um número maior de conexões. Por que isso acontece? Porque internamente esse motor tem um número maior de bobinas do que um motor normal. E por que ele é um motor de passo? Por que ele é chamado motor de passo? Porque o giro dele não é livre igual um motor normal. Aqui ele funciona de acordo com a bobina que a gente vai magnetizando. No caso desse modelo de motor, o 28BYJ48, é um motor de 4 bobinas. Existem motores que têm mais bobinas e quanto maior o número de bobinas, mais preciso é o motor. Ou seja, o passo ele fica menor. E aonde que a gente encontra motores de passo empregados? Em drives, por exemplo, de CD, DVD, para poder fazer a leitura da cabeça. Em impressoras 3D, para poder fazer a movimentação ali, né, da cabeça de impressão. Em equipamentos cirúrgicos que precisam de movimentações precisas. E até carro hoje em dia emprega motor de passo. Tem uns carros que quando a gente engata a marcha ré, o retrovisor automaticamente abaixa, né? O tilt down, o retrovisor abaixa e ele se posiciona em uma determinada posição, um determinado ângulo, controlado obviamente por motores de passo. E para controlar o nosso motor nós vamos usar esse módulo, o LM2003, que é um módulo de controle de motor de passo. No caso desse motor, isso aqui é um conjunto. A gente compra os dois juntos. Existem outros motores de passo, existem outros drivers, ok? O detalhe é que esse driver aqui ele já é próprio para esse tipo de motor. Então, na verdade, nós vamos aprender a trabalhar com esse conjunto, motor de passo mais o driver. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, clique no sininho para não perder mais nenhuma notificação, ajuda a gente clicando no joinha e segue a gente nas nossas redes sociais. Aqui no CFB Cursos, a gente tem aulas de segunda a sexta e sábados vídeos especiais com dicas de informática. Fica de fora não, vem fazer parte do nosso time. Então agora, sem mais delongas, vamos para a aula, vamos praticar e aprender a usar motores de passo. É logo depois da vinheta, roda aí. Então, pessoal, vamos lá, vamos aprender sobre motores de passo na aula de hoje. Então, o motor que a gente vai trabalhar, o modelo do motor, é esse aqui que está aparecendo na imagem, que é o motor 28BYJ48. Esse é um motor de passo que tem um custo-benefício, uma relação custo-benefício muito interessante. Ele é bem barato e fácil da gente encontrar e é um motor muito bom da gente trabalhar. Tem um torque bom, tem uma força boa aí. E esse motor, como a gente está vendo na imagem, ele acompanha um driver, que é o módulo com chip ULM2003. Vamos dar uma olhada nessa outra imagem aqui com o detalhe do driver para esse motor. Na verdade, não necessariamente para esse motor, né? É um driver que opera bem com esse motor. Então, se a gente observar aí no driver, na ilustração, do lado esquerdo aí nós temos os pinos de entrada. Então, na verdade, são os pinos de entrada da placa e do Arduino nós vamos configurar como saída. O sinal vai sair do Arduino e entrar aí na placa. Então, esses pinos são conectados diretamente no Arduino. Na parte de baixo tem a questão da alimentação. Então, nós podemos alimentar esse driver com 12 volts ou com 5 volts. No nosso caso, é um motor de 5 volts, certo? Então, a gente pode fazer a conexão aí de uma alimentação em 5 volts. Para alimentar com 12 volts, a gente troca o jumper de lugar e faz a conexão nos outros 2 pinos que vão estar abertos aí. Do lado direito tem esse conector branco, que é aí que a gente vai fazer a ligação com o motor. O nosso motor ele já tem esse conector e nós vamos ligar exatamente nesse conectorzinho branco aí. Ao centro nós temos o chip, né, a unidade, o LM2003. Tem alguns LEDs ali à direita que eles piscam de acordo com a porta, né, o pino que está em raio. O pino que tiver raio ele vai acender o LED, o pino que tiver em lua ele vai ficar com o LED
apagado, beleza? Bom, vamos a algumas informações aqui do motor que a gente está trabalhando. É esse motor aqui, o 28BYJ48, é um motor de passo de 5 volts, e aqui a gente tem as informações. Os detalhes mais importantes para a gente aqui são esses aqui, ó, por enquanto. Tá vendo? Esse stride angle, ou stride angle, no bom e velho português. E essa informação aqui é o seguinte: ele diz que esse nosso motor, cada passo dele, certo? Tem 5,625 graus. Isso equivale a uma volta 60 de 360 graus. Eu vou conseguir executando 64 passos. Se a gente pegar esse valor aqui, esse ângulo, e multiplicar por 64, nós vamos obter 360, tá certo? Então, essa informação aqui é importante para a gente. Então, o motor de cada passo é 5,625 graus e para dar 360 graus, eu vou precisar de 64 passos. O nosso motor ainda conta com uma caixa de redução, é por isso que o eixo externo é deslocado para cima, tá vendo? Ele não é no centro do motor. Por quê? Porque esse eixo ele não está diretamente ligado ao motor que está aqui dentro. Aqui dentro a gente tem o motor, tá mais ou menos na metade aqui, e a outra metade de cima são as engrenagens da caixa de redução. Essa informação também é importante para a gente. Como nós temos uma caixa de redução, uma volta no eixo do motor não equivale a uma volta no eixo de saída, certo? Por que que ele é reduzido? Para ele ter uma força maior de trabalho, para ele ter mais torque. Então, quando tem uma caixa de redução, o nosso motor, no final, né, ele tem uma velocidade menor e uma força maior, ok? Essa caixa de redução, essa informação está aqui no datasheet para a gente, ó. Essa Speed Variation Ratio aqui, ó, que é 1 para 64. Isso aqui está dizendo para a gente que a cada volta desse eixo de saída, o nosso eixo do motor precisa dar 64 voltas. Então, veja bem, o nosso motor é um motor de 64 passos, certo? Para dar uma volta de 360 graus. E para esse eixo aqui dar uma volta, significa que o nosso motor interno tem que dar 64 voltas. É isso que quer dizer essa informação 1 para 64. Só que, na prática, vocês vão ver que essa informação aqui está divergente. Aí eu não sei exatamente se é essa informação aqui da caixa de redução ou o passo do motor, ou cada salto do motor. Acredito que a informação que esteja divergente seja essa aqui. Vocês vão ver que, na verdade, o nosso motor é 2 para 64 ou 1 para 32. Se a gente configurar para 64 passos, vocês vão ver que ele, 64 etapas, ele vai dar, na verdade, 2 voltas de 360 graus. Para ele dar uma volta, a gente tem que configurar em 32 etapas, em 32 passos, certo? Nós vamos ver isso na prática daqui a pouquinho. Vamos abrir o Arduino aqui. Eu já estou com o código básico e vamos começar a entender como que a gente trabalha com o motor de passo. Não é difícil, não. A primeira coisa que a gente vai fazer é o include da biblioteca Stepper. É uma biblioteca que já vem no Arduino. A gente nem precisa vir gerenciar bibliotecas, só se vocês não acharem ela aqui. Ó. Tá vendo? Stepper. Se ela não estiver aqui, vai lá em gerenciar bibliotecas e pesquisa e instala a biblioteca Stepper. Ok? Bom, a biblioteca Stepper implementa a classe Stepper. Então, nós vamos precisar criar um objeto do tipo Stepper. Então, aqui, ó, Stepper, ok? Nós vamos chamar de MP, motor de passo. E aqui a gente precisa passar alguns parâmetros para a configuração do nosso motor. Precisamos passar a quantidade de passos do nosso motor, certo? Por giro, certo? Por ciclo de 360 graus, por revolução. E as entradas, os pinos de entrada
que vão estar ligados lá no Arduino. Vocês lembram aqui que na plaquinha, olha só a ilustração da plaquinha de novo, são 4 entradas, ok? Então, nós vamos colocar aqui para o nosso motor. Existem motores que são 2 entradas, 3 entradas, 5, 6, 7, ok? O nosso são 4 entradas. E a própria classe já tem essa sobrecarga de construtor, tá? Sobrecarga de método aqui do método construtor. Basta eu passar o número de pinos que ele já sabe qual método ele vai usar. Então, vamos fazer aqui com define, vamos chamar aqui de entrada 1 e nós vamos ligar na porta 8 do Arduino. Então, são 4 entradas, eu vou precisar de 4 defines. Porta 8, esse aqui vai ser na porta 9, esse aqui vai ser na porta 10 e esse aqui vai ser na porta 11. Beleza? Joia! Precisamos de uma variável, pode ser um define também, ok? Pode ser uma constante, já que esse valor não vai ser alterado. Eu vou até fazer como um constante. Pode ser define? Pode ser define. Eu vou fazer com constante para variar a programação aqui, só para vocês verem uma outra possibilidade, mas pode ser define sem problema nenhum. Então, define aqui int passos por giro, e essa variável nós vamos configurar o que nós acabamos de ver lá no nosso datasheet, na especificação do nosso componente, que é o número de passos que ele dá por revolução. Tá aqui, ó, tá vendo? Ele gira cada passo 6.625 e ele precisa de 64 passos para dar um giro de 360 completo. Então, é esse 64 aqui, ó, que eu estou pegando e colocando lá. Essa informação vocês têm que pegar de acordo com o motor que vocês estiverem trabalhando. Pega o datasheet do motor, acha essa informação. Se só tiver o ângulo do passo, beleza? É só multiplicar dividir por 360. Não, melhor, é o contrário, né? É pegar o 360 e dividir por esse ângulo. Vocês vão obter o número de passos que vocês vão configurar lá na variável passos por giro. Então, o nosso caso é 64 para o motor que nós estamos trabalhando. Joia! Agora, nós vamos pegar todas essas informações, todas essas variáveis e passar aqui para o nosso objeto MP da classe Stepper. Então, eu preciso passar primeiro parâmetro passos por giro e aqui as portas que nós estamos utilizando. Nesse caso aqui, não é a sequência aqui, ó. É 1, é 2, é 3 e é 4. Aqui, nós temos que inverter essas duas portas. Porque aqui a gente passa a porta 1, 3, 2 e 4. Se vocês não quiserem utilizar essa sequência, na montagem é só inverter na montagem as portas 9 com 10. No nosso caso, já que nós vamos ligar de 8 a 11. Tá certo? Aí, se vocês inverterem na montagem, aqui fica normal, certo? Então, aqui, ó, vamos colocar a entrada 3 e a entrada 2. Então, fica a entrada 1, a entrada 3, a entrada 2 e a entrada 4. Beleza. Configurei o meu objeto MP, relacionado ao meu motor de passo. O que mais que nós precisamos fazer? Nós podemos definir a velocidade do nosso motor. Então, vamos lá. A gente faz isso com o método setSpeed. Aqui, ó, setSpeed. E aqui eu passo a velocidade em RPM, certo? No caso do nosso motor, ele tem uma velocidade máxima de operação de 530. Acima disso, às vezes ele nem gira ou gira de forma inconsistente, certo? Nós vamos configurar aqui em 500, vamos colocar aqui, ó, que é RPM, revoluções por minuto. Essa vai ser a velocidade de giro. Pode colocar uma velocidade menor, ele vai girar mais devagar, ou uma velocidade maior, ele vai girar mais rápido. 500 nós vamos considerar o valor mais rápido. 1 é o giro mais devagar nesse caso aqui. Muito bem. Depois de configurada a velocidade, vamos para a programação. Aqui nós temos um método que é o método step. Ele vai fazer um passo. A hora que eu chamar o step, ele vai dar um passo no motor. E olha só como é que funciona. O nome do objeto, método step e
o passo que a gente configurou aqui. Ó. Vou copiar a variável, vou passar para cá. E isso aqui é relacionado a um passo no sentido horário. Como está no loop, ele vai ficar girando continuamente, certo? Porque está no loop, vai ficar repetindo esse comando aqui sem parar. Posso dar um delay, por exemplo, um delay de 1000, um segundo, ele vai dar um passo a cada segundo. Ele vai começar aqui, ó, dá um passo, espera um segundo. Aí volta para o loop. O loop é o passo, certo? Dá outro passo, espera um segundo. Dá outro passo, espera um segundo. Então, isso aqui é no sentido horário. Se eu quiser dar um passo no sentido anti-horário, eu coloco menos. Isso aqui representa um passo no sentido anti-horário. Beleza? Bom, e se eu quiser dar uma volta completa? Ok. Aí a gente usa, eu preciso repetir isso aqui, segundo o nosso datasheet, 64 vezes. Certo? Então, a melhor maneira é configurar um loop for. Então, como a variável int i recebendo 0, enquanto i for menor do que 64, i mais. Correto? Aqui vocês vão ver o lance que eu falei, que o motor está errado. A informação do datasheet está errada. Eu vou deixar o delay de fora, porque ele para depois que ele executar o giro completo. Eu vou parar por 3 segundos. Vocês vão ver que ao invés de um giro, ele vai dar 2 giros. Ok? Vamos salvar, ou melhor, vamos passar para o Arduino, ver a montagem do código e depois a gente faz a transferência desse programa aqui para a gente ver o motor funcionando. Bora para o Arduino? Muito bem, pessoal. Então dá uma olhada na nossa montagem, que não tem nenhum segredo, tá? É por isso que eu já vou começar com ela montada, não vou fazer montando passo a passo não, porque não tem mistério nenhum. Tá aqui o nosso motor, ok? Aqui o nosso driver, aqui ó, com o chip ULN2003, esse circuito aqui, igual a nossa ilustração lá. Aqui ó, as 4 entradas, certo? Aqui a configuração da entrada de alimentação, lembrando que na esquerda é o negativo e na direita é o positivo, na linha de 5 volts, já que está vindo dos 5 volts do Arduino. E aqui o conector do motor de passo, ó. O conector vem do motor já pronto e é só encaixar no lado correto aqui, não tem como errar porque ele só encaixa de um lado, certo? Então os pinos aqui, ó, da entrada da placa ligados aqui nas portas 8 a 11 do Arduino, na sequência. Se quiser usar lá no código a sequência correta, é só inverter esses dois aqui, ó, os dois do meio, certo? Já que nós ligamos em sequência, tá certo? Só que aqui eu vou ligar na sequência e inverter no código. E aqui é a alimentação da placa vindo dos 5 volts do Arduino e do ground do próprio Arduino. Beleza? Agora nós vamos fazer a transferência do código e ver o nosso motor funcionando. Muito bem, pessoal. Vamos fazer a transferência, vamos fazer o carregamento do código aqui. Está compilando, carregando. E olha só, o nosso motor já está funcionando. Então ele vai dar uma volta completa de onde ele começou. Ah, olha só o detalhe. Tá vendo? Nós configuramos lá com 64. Viram que ele deu 2 voltas? Olha só, começou de novo. Ó. Aqui, ó, uma volta. Tá indo de novo, a segunda volta aí, ó. Parou, tá vendo? Então, aquela relação para 64, eu acho que tem alguma divergência em relação a essa relação por causa da caixa de redução desse motor. Para ele dar uma volta só, olha aqui, ó, nós vamos configurar, em vez de 64, eu vou colocar 32. Notem que eu vou compilar novamente, estou enviando aqui, o Arduino recebeu. Olha lá, começou a volta e agora ele vai dar uma volta só. Olha lá, parou, vai ficar parado os 3 segundos e dá outra volta novamente. É isso o nosso código, né? É exatamente isso aqui que o nosso código faz. Vamos fazer algumas modificações aqui? Vamos lá, vamos às modificações. Nós podemos, se eu quiser fazer isso aqui girar no sentido contrário, a gente sabe que é só adicionar o menos aqui. Mas vamos dar uma melhorada no nosso código aqui, ó. Vamos adicionar um LED, certo? Vou colocar o LED do próprio Arduino, para não ter que fazer montagem de LED. Aqui, ó, LED na porta 13, certo?
Vamos colocar aqui, ó, pin mode da porta do LED, que é a porta 13. Vamos colocar em output. Ok. Então, nós vamos acender e apagar esse LED aqui de acordo com o nosso motor. Eu vou criar aqui, ó, uma função para a gente determinar como que o motor vai andar, certo? Qual sentido, qual velocidade. Nós vamos configurar isso tudo dentro da nossa função. Vamos criar aqui, ó, função motor, ok? E nós vamos passar como parâmetro a velocidade, certo? Vamos passar o sentido de rotação. Vamos passar o loop, certo? Loop, ok? Quantas vezes eu quero que ele gire. Se eu quiser que ele dê 2 giros, 3 giros, 4 giros, essa informação vai estar aqui na variável loop. Vamos passar int. Vamos passar quantos passos aqui, ó? Passos, certo? E vamos passar também uma variável de time, um TMP aqui que vai ser o nosso time, entre os passos. Se eu quiser, por exemplo, 0 tempo entre um passo e outro, para ele girar contínuo, então a gente passa 0. Agora, se eu quiser dar 1 segundo, meio segundo entre os passos, a gente passa nessa variável. Então, essa aqui vai ser a nossa função. E vamos pegar aqui, ó, o nosso step. Todo esse procedimento aqui, na verdade, ó, do for, vamos recortar o delay também, né? Aqui, ó, o delay também. Vai ser exatamente esse procedimento aqui. Vamos organizar essa indentação. Ok, beleza, aqui, jóia, certinho. Vamos configurar agora de acordo com os parâmetros de entrada. Vamos precisar aqui da velocidade aqui também. Vamos tirar do setup e configurar aqui dentro da nossa função. A velocidade, o speed, aqui não é val não, né? Aqui é vel. Nós vamos passar a variável vel, a velocidade, definir a velocidade, certo? Aqui no nosso loop, nós vamos pegar esse valor, no nosso loop não, nosso for, nós vamos pegar esse valor e multiplicar pela variável loop. Se eu quiser que ele dê 2 voltas, eu vou passar esse valor aqui no loop, certo? Então, vai ser 32 vezes 2, vai dar 64, ok? Nós vimos que o 64 ele já dá 2 voltas. Uma volta só, 32 vezes 1, 32, ele dá uma volta só, ok? O nosso passo aqui, ó, nós precisamos definir o sentido. Vimos que valor negativo ele gira anti-horário, valor positivo ele gira horário. Então, nós temos a variável sentido. Vamos passar 1 para horário, menos 1 para anti-horário. Então, é só pegar esse valor e multiplicar aqui, ó, sentido. Isso aqui vai virar 1 ou menos 1. Se eu passar 1, isso aqui vira 64. Se eu passar menos 1, isso aqui vira menos 64. Beleza? Fácil. Não tem mistério nenhum. E o delay, nós vamos passar aqui a variável TMP. TMP. E, na verdade, nesse construtor aqui, nós nem usamos passos, né? Não podemos deletar aqui, certo? A ideia de passos aqui era, por exemplo, eu quero que o motor dê 3 passos, ok? 4 passos, 5 passos e por aí vai. Podemos fazer uma sobrecarga de métodos aqui com uma sobrecarga com outros parâmetros, ok? Depois, se quiser, a gente pode fazer isso. Mas vamos lá. Agora, vamos usar a nossa função aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu quero iniciar com o LED apagado. Então, digital write LED loop. Quero chamar a nossa função motor. E o que nós vamos passar para o motor? Vamos passar a velocidade. Vamos colocar 500. Vamos passar o sentido, aqui eu quero o sentido horário. Número de loops, eu quero um só, uma volta só, se eu quiser 2 voltas. Podemos até trocar, né? Ao invés de loop, vamos colocar aqui, ó, voltas, certo? Voltas. Então, eu quero uma volta, ok? E TMP, tempo entre os passos, eu quero 0. Eu quero sem tempo entre os passos para ele dar um giro contínuo, sem paradinha nenhuma. Vamos dar um tempo aqui, ó, de 3 segundos. 1, 2, 3. Quando ele chegar aqui, significa que acabou o giro. Então, nós vamos acender o nosso LED. Aqui, ó, LED em high. Apagou o LED, chamou a função, girou, acabou o giro, ele volta para cá, acende o LED. Espera 3 minutos, 3 segundos.
Acabou esse tempo, ele volta para cá. Mas eu não quero que ele volte lá para cima. Eu quero chamar a função novamente. Então, copiei lá e colei aqui. Só que vou mudar o sentido. Aqui ele vai rodar no sentido anti-horário. Então, ele vai dar uma volta no sentido horário, esperar, uma volta no sentido anti-horário e esperar. Vamos ver isso aqui funcionando. Vamos passar aqui para o Arduino. Olha só, vamos fazer a compilação e o envio do código. E vamos fazer isso aqui funcionando. Carregado, olha lá, o nosso motor girando, uma volta para um lado, parou, acendeu o LED. Tá vendo? 3 segundos, apagou o LED, girou para o outro lado. Beleza, parou, acendeu, vai apagar e girar novamente para o sentido horário. Então, vai continuar nisso daqui enquanto o nosso código estiver sendo executado. Bom, vamos fazer a nossa sobrecarga de métodos aqui. E nós vamos adicionar um parâmetro. Então, nós podemos utilizar o método motor com 4 parâmetros ou nós podemos utilizar com 5 parâmetros, que vamos chamar esse parâmetro aqui de passos, igual a gente tinha anteriormente. E eu vou definir o número de passos que eu quero que o meu motor dê. Vamos substituir 32 aqui por passos. Então, veja bem, nós podemos utilizar agora o motor com os 4 argumentos, os 4 parâmetros, ou o motor com mais um parâmetro, quinto aqui, que vai ser o passos. Então, veja bem, eu quero executar aqui só, vamos colocar aqui 5 passos, e eu quero um delay, um tempo entre eles, de meio segundo, certo? E aqui é a mesma coisa, eu quero um tempo de meio segundo e executar também 5 passos. Vamos ver isso funcionando, essa nova função aqui funcionando. Vamos compilar aqui, mandar para o Arduino. Veja bem, está recebendo o código. Agora, olha só. Começou agora. Começou? Ih, está bem rapidinho. Nem deu para a gente ver os 5 passos. Tá vendo? Vamos ter que alterar o tempo ali. Vamos voltar aqui. Na verdade, ele nem está executando o delay aqui entre os passos, né? Ele só está executando esse delay aqui, ó. Então, vamos colocar um delay aqui para a gente ver ele dando os passos aqui de 500. E esse aqui vai ser um delay grande, vai ser vezes 4. Então, aqui vai dar 2 segundos antes dele começar a próxima rotina. Deixa eu ver. Na verdade... Não, vamos colocar menos aqui, ó, 2, que ele vira 1 segundo, já que está 500 ali. Beleza, agora sim vai dar para a gente ver. Vamos compilar, mandar novamente, recebeu, vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para um pouquinho, acendeu o LED, tá vendo? O tempo agora vai voltar lá, 3, 4, 5. Aí, acendeu o LED, tá vendo? Então, agora eu estou usando a outra função lá que nós fizemos. Olha só, girando em passos, somente 5 passos. Não foi isso que nós colocamos lá? Foi 5 passos, com um tempo de meio segundo entre os passos. Pessoal, beleza? Vamos ficando por aqui, porque a nossa aula já se estendeu bastante e eu acho que já deu para entender como trabalhar com motor de passo. Como eu já disse, repito sempre, trabalhar bem com o Arduino é programar bem. Você sabe programar bem, você vai trabalhar bem com o Arduino. Então, se você não sabe trabalhar com funções, eu vou deixar um card aqui em cima que vai te direcionar para as aulas de C++, onde eu falo sobre funções e sobre sobrecarga de operadores, de métodos, enfim, onde eu vou falar sobre sobrecarga. Vou deixar também um link para a primeira aula de objetos. Tem muitas aulas onde eu falo sobre objetos, recomendo vocês assistirem todas. Se não me engano, são 8 ou 9, não me recordo agora. Mas eu vou deixar para a primeira aula, certo? Não vá direto para essa aula se você não assistiu às outras aulas. O C++ ele é sequencial. Começa lá do início até chegar nessas aulas aqui. Tem que aprender bem programação para entender bem o funcionamento, para fazer bons códigos aqui dentro do Arduino, ok? Não é inscrito ainda no nosso canal, não perde mais tempo, se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações, clique no joinha, porque é isso que ajuda o nosso canal, e segue a gente nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.